E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais uma videoaula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo os tipos do relevo e a apropriação do relevo pela sociedade. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula falando do relevo, para que você possa compreender o que é. Geograficamente, denominamos do relevo. Pense nos lugares da sua cidade que você conhece. Consegue se lembrar da presença de áreas mais baixas ou mais elevadas? Esse conjunto construído por elevações e rebaixamentos existentes na superfície da crosta terrestre é o que chamamos de relevo. Para dar início, vamos começar estudando sobre a planície. De forma geral, é uma área mais baixa e relativamente plana, que apresenta grande extensão, onde predomina o processo de deposição. Normalmente, predominam na natureza três tipos de planície: as planícies litorâneas ou costeiras, que acompanham o litoral; as planícies continentais, localizadas no interior do continente; e as planícies de montanha, a terceira, áreas que se localizam em altitudes elevadas, os topos das montanhas, as planícies de montanha. Esses são os três tipos de planície: planície litorânea, continental e de montanha. A segunda forma do relevo é o planalto, que é uma forma do relevo relativamente delimitadas por encostas ou declives, descidas ou ladeiras, entre vários nomes e com um topo mais ou menos plano. O planalto apresenta um predomínio muito grande de ações de desgaste e erosão das suas rochas e do seu solo, como consequência de ação dos ventos e da chuva. Portanto, desloca materiais para áreas mais baixas. A terceira forma do relevo é a montanha, que são as formas do relevo terrestre que apresentam as maiores elevações do relevo. Podem apresentar isoladas ou em um conjunto contínuo que pode atingir grandes extensões de terra. São denominados por cadeias de montanhas ou cordilheiras. As principais cordilheiras ou cadeias de montanhas são a Cordilheira dos Andes, na América do Sul; as cordilheiras, as montanhas rochosas na América do Norte; os Alpes na Europa e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. Vale destacar que nem sempre as montanhas se agrupam em grandes extensões de terra ou apresentam altitudes muito elevadas. Podem apresentar altitudes e extensões mais modestas. Nesse caso, devemos chamá-las de serras. A quarta forma do relevo é a depressão, que se constitui numa grande área rebaixada pela erosão provocada no decorrer de vários dos milênios. Existem dois tipos de depressão: depressão absoluta, área cujo rebaixamento do relevo está abaixo do nível do mar. As maiores depressões absolutas conhecidas são o Mar Morto, que está a 392 metros abaixo do nível do mar. E a segunda, a depressão relativa, áreas localizadas em altitudes mais baixas do que as terras que a rodeiam, porém acima do nível do mar. Chegamos ao momento na nossa aula em que vamos estudar a apropriação do relevo pela sociedade. Desde os princípios, as diferentes sociedades humanas viram-se obrigadas a superar as dificuldades e obstáculos, muitas vezes considerados insuperáveis. Esse fato levou a produzir formas de dominar a natureza, para poder superar o estágio de nomadismo, que caracterizava-se
as primeiras sociedades. Dessa forma, algumas áreas do planeta facilitavam essa domesticação da natureza. Por suas características naturais, as áreas com clima pouco rigoroso, solos de boa qualidade e fertilidade, disponibilidade de água e, claro, relevo pouco inclinado, foram as primeiras ocupadas. Foram as áreas primeiramente ocupadas por diversos grupos humanos, que se estabeleceram definitivamente. Em seguida, com o avanço da ciência e tecnologia, áreas menos favoráveis passaram a ser progressivamente domesticadas pelos seres humanos. As montanhas são as áreas mais elevadas, contudo, são lugares de difícil ocupação, de difícil acesso. Podem provocar dificuldades no transporte e na prática da agricultura. As áreas montanhosas apresentam menor povoamento. Algumas sociedades desenvolveram em diversas tecnologias e formas de ocupar regiões do relevo montanhoso. Por fim, nesse contexto de ocupações humanas em determinadas formas do relevo, vamos falar das áreas que apresentam maior facilidade para a ocupação do povoamento: as planícies, depressões e topos de planalto. Facilita a construção de cidades, práticas agrícolas e o desenvolvimento de vias de transporte. Consequentemente, um dos grandes problemas da atualidade de algumas áreas urbanas dos países pobres é a ocupação desordenada das áreas de encosta de morro. Ao retirar a vegetação que encobre o solo, o impacto da chuva facilita a erosão e enxurrada de materiais e provocando desabamento de parte do morro. Para solucionar esse problema, deve-se conservar a vegetação natural ou replantá-la, construir muros de contenção ou construir canaletas para o escoamento da água da chuva. E quem gostou dessa aula, quem gostou desse vídeo aula geográfica, deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, se inscreva aqui. Valeu, até a próxima aula.